Olá, bom dia. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical online e você é nosso convidado para esse estudo na Palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós estamos estudando já, é a 35ª lição que nós estamos estudando sobre o livro de Gênesis e dessa vez nós vamos chegar ao ápice do plano de Deus para a vida de Jacó, quando ele é chamado a abençoar o próprio faraó, que é o rei mais importante de toda a terra. Vamos orar, vamos buscar a palavra de Deus e vamos juntos nessa aventura no livro de Gênesis. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, quero te louvar, porque a tua palavra nos ensina, nos dá tanta coisa boa. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe através desse estudo que nós vamos realizar hoje. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos tem ensinado. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre todos aqueles que estão estudando a palavra, para que nós possamos compreendê-la com a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra e sobre cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos compartilhar aqui com vocês essa tela para que nós possamos trabalhar juntos aqui. Então, aqui. E nós temos aqui justamente o momento em que Jacó vai descer com a sua família ao Egito. Na verdade, a gente pode dizer não somente que Jacó vai descer, mas que Israel desce ao Egito. Vamos nos lembrar que a gente está estudando o livro de Gênesis de dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é da história dos patriarcas, que é a pré-história de Israel, a pré-história do povo de Israel. Vamos imaginar que essa história está sendo contada para aqueles que chegaram à Terra Prometida, para que eles possam entender de onde que vem, qual é a promessa. E essa promessa passa pela formação de um povo. Vamos nos lembrar que Deus chamou Abraão, ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais para frente, Deus vai falar a Abraão que essa terra na qual ele peregrina como estrangeiro será dada à sua posteridade. Nós vamos ter a história de Isaac, a história de Jacó. Jacó tem um encontro com Deus, uma luta com Deus, na qual o seu nome é trocado, e ele passa a se chamar Israel. E é justamente Israel que vai descer ao Egito com a sua família. Então, Faraó e José recebem Israel na terra do Egito. Ok? Nós estamos estudando agora o ciclo de José, que na verdade é um complemento. Nós podemos dizer que não é somente o ciclo de José, mas é o ciclo dos filhos de Israel, das tribos de Israel. Aquilo que mais tarde serão conhecidos como as tribos de Israel, são os filhos de Jacó, e há uma luta entre eles. Então, vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Nós podemos caracterizar a história dos filhos de Israel como os altos e baixos. Nós podemos caracterizar como subidas e descidas da família de Jacó. Então, nós vamos ter no texto da palavra de Deus, deixe-me compartilhar com vocês aqui. Eu vou pegar aqui as leituras, apenas para que a leitura das versões em português, ok? E trocando aqui, colocar, vamos lá para Gênesis 37, que é o começo da história. Então, vamos lá. Habitou, aqui nós temos duas versões, olha só, essa é a versão revista e atualizada, e aqui é a versão na tradução da linguagem de hoje, né? Então, habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai.
A gente tem aqui esse primeiro contraste, porque o termo habitou aqui é um termo que significa que ele habitou como proprietário, ele habitou porque essa terra lhe foi dada, ele comprou essa terra. Mas onde o seu pai havia peregrinado não como proprietário, mas como alguém que estava vivendo como estrangeiro numa terra estranha. Então, ele habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Note que a história de Jacó é contada através da história dos seus filhos. E nós vamos ter este filho, que é o filho preferido de Jacó. Vamos lá, vamos imaginar. Ele é o 11º filho. Então, ele está na hierarquia dos irmãos lá embaixo, é o último filho. Né? Claro que, na verdade, é o penúltimo filho, o último filho é Benjamim. Mas nós vemos que o pai o fez subir e colocou o José como o principal dos filhos. A gente tem isso aqui narrado nesse texto, que diz assim, tinha José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, então ele era inexperiente, ele tinha todas aquelas características de um jovem, de uma pessoa imatura, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles. Ora, Israel amava mais a José. Então, José é elevado entre os irmãos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, que era o símbolo da sua preeminência sobre os irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. A gente está vendo esse texto já há algum tempo e vocês perceberam que nós temos aqui José subir, no caso, ele dessa posição de preeminência, ele vai decaindo diante dos irmãos. Quando ele vai até os irmãos olham de longe e resolvem fazê-lo descer. Então, eles o tiram da sua dignidade, tiram a sua roupa, que é a roupa de honra que ele tem, e essa roupa de honra é jogada num canto, né? E ele é jogado numa cisterna. Então, ele vai para baixo, ele desce. Da cisterna, ele subiu, mas subiu para ser vendido como escravo. Então, ele deixa de ser o filho preferido para ser um escravo. Ele está descendo. E ele desce mais, porque sempre que você fala para Israel, nos textos bíblicos, sempre que você vai de qualquer lugar para a terra prometida, você está subindo. Então, se você vai ao Egito, você está descendo. Tanto é que o texto vai dizer, desceu ao Egito, olha só. Né? Quando você pega aqui no final da história, do capítulo 37, você tem uma última informação, olha só. Então Jacó rasgou as suas vestes, quer dizer, teoricamente, José desce à sepultura aos olhos de sua família, aos olhos de seu pai, ele desce à sepultura, mas os midianitas vendem José no Egito, e ele é colocado como escravo no Egito. Então, nós podemos dizer que José subiu para ser vendido como escravo, mas ele desce ao Egito, onde ele é vendido como escravo, então ele é colocado na posição mais baixa possível. Ok? Só que como escravo, ele começa a subir. E ao subir, ele vai crescendo no conceito do seu patrão, ele vai crescendo no conceito da sua patroa, até que uma armadilha para tentar, de alguma forma, fazê-lo pecar. Ele não cai nessa armadilha, mas ele desce novamente ao cárcere, ele vai para a cadeia. Na cadeia ele é esquecido, ele é deixado para lá, embora ele cresça dentro da cadeia, ele não consegue sair das grades. E aí, com o sonho de Faraó, ele sobe diante de Faraó.
Quando ele consegue sair da posição mais baixa e chegar na posição mais alta, que é a posição de governador do Egito, só abaixo de Faraó, os irmãos que estão em Canaã descem ao Egito. Então, de certa forma, ele é o primeiro a descer para ser elevado, e os irmãos estão descendo, só que ao descer, os irmãos cumprem o sonho de José. E ele sobe diante dos irmãos, como seus sonhos previram. Ele é honrado pelos seus irmãos, e o texto é muito claro, que diz que quando eles sobem, vamos lá para o capítulo 40, né? Nós temos aqui toda a história de José, as suas subidas e descidas, né? Na casa de Potifar, ele sobe até que ele desce dentro da cadeia, ele sobe, mas ao saírem da cadeia, um morre e o outro esquece José, né? E aí, então, José, depois de 2 anos se passaram, um dia o rei do Egito sonhou, e esses sonhos são a possibilidade de José subir diante de Faraó, ele se torna governador do Egito, mas ainda falta o cumprimento dos seus sonhos. E os seus sonhos se começam a cumprir no capítulo 42, quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Vamos lá? E ajuntou. Tenho ouvido que há cereais no Egito. Deixa eu tirar aqui esse recurso, apenas para não ficar dando isso aqui, olha só. Então, descei até lá. Então, os irmãos descem até lá. E quando eles descem, olha, então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia para não lhes ceda caso algum desastre. Então, os que iam para lá foram também os filhos de Israel. José era governador daquela terra, era ele quem vendia os povos, a todos os povos da terra. Irmãos vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Então, os irmãos de José vão descer até o Egito e cumprir o sonho de José da sua infância. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Né? Quando eles descem ao Egito, nós temos aqui o primeiro episódio. Deixa eu... ok, tá. Voltando aqui. Aqui. Nós temos aqui o primeiro episódio. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Aqui, apenas para a gente ficar. Ok. Dá. Aí volta aqui. Aqui. Né? Então, nós temos o primeiro episódio. Quando eles descem do Egito, esse primeiro episódio é a primeira viagem dos irmãos até o Egito. Nós já vimos isso no capítulo 42, de 1 a 26. O que acontece lá? Lá, eles são humilhados da mesma forma que José foi. Então, olha só, eles são acusados de serem espiões, assim como José foi acusado de ser sonhador e foi odiado pelos seus irmãos. Eles têm um primeiro impacto: olha, esse homem está nos acusando de sermos espiões. Eles ficam presos 3 dias, como José ficou preso na cisterna. Ok? E, além de ficar preso 3 dias, ok, esqueci de compartilhar aqui com vocês. Então, vamos compartilhar novamente aqui. Então, está aqui, olha. Eles descem ao Egito, são acusados de serem espiões, ficam presos 3 dias, depois de 3 dias eles são libertados, mas o Simeão é acorrentado e fica no Egito, representando os irmãos, assim como José também ficou no Egito. Ok? Notem como o texto ele vai construindo um drama e vai mostrando que
as subidas e descidas dos filhos de Israel. Pois bem, esses altos e baixos vão continuar. Então, os irmãos desceram ao Egito por causa da fome. Lá no Egito são reconhecidos por José, mas não reconhecem a José, e eles acabam descendo ao cárcere. Quando eles tentam subir a Canaã de novo, voltar de volta, que seria considerado uma subida, no caminho eles acham o dinheiro devolvido e eles ficam desesperados. Eles falam, e agora? O que Deus está fazendo com a gente? Rubem chega, que é o irmão mais velho, chega diante do pai para explicar, olha, o nosso irmão ficou lá, ele conta toda a história e nós vamos ter que levar o Benjamim, e o pai fica irredutível, ele diz, não, Benjamim não vai, e parece que ali termina a história, parece que a história acaba ali, porque Jacó está irredutível, Rubem não conseguiu convencer o pai, até porque Rubem não estava bem na história com o pai, e nós temos aí, mas olha só, se você pegar aqui no capítulo 42, do 27 a 28, quando eles olham no caminho, na estalagem, e abrem o alimento para tirar alguma coisa para comer, e eles descobrem o dinheiro, um olha para o outro e diz, o que Deus está fazendo com a gente? Que é isso que Deus nos fez. Quando eles chegam em casa, eles vão ter que enfrentar o pai fica completamente desnorteado, olha, capítulo 42, versículos 29 a 38. Olha, vamos dar uma olhada aqui, capítulo 42, 29 a 38. 29. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram, aquele homem, governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos, somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está nesse momento com o nosso pai em Canaã. Quer dizer, eles dizem isso para José, e o pai fica muito bravo com eles. Por que vocês foram fazer isso? Por que vocês foram dizer isso? O governador respondeu, eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó diz, quer dizer, dá a impressão que eles já sabiam que tinham dinheiro, mas dá a impressão que eles queriam ali, eles ainda estão trabalhando com o pai na base da mentira. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José já não está com a gente. Simeão também não está. Então ele acha que o José e o Simeão estão na mesma condição. Para o pai é como se os dois tivessem morrido. Agora vocês querem levar Benjamim? Quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai, deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Então, a gente percebe que eles ainda estão num conflito muito grande, embora eles tenham subido a Canaã, é como se fosse uma descida, eles ainda estão brigando, os conflitos da família estão ameaçando de destruir aquela família. E para Jacó, a sua família está sendo destruída pouco a pouco. José já não existe, Simeão também não. Agora vocês querem acabar com Benjamim? Então, e aí o Rubem vai dizer ainda, então pai, qualquer coisa o senhor mata os meus 2 filhos. Percebe que a lógica é de morte e de destruição, porque eles estão experimentando a resposta. Jacó respondeu, o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou Benjamim. Quer dizer, ele já nem considera os outros como filhos.
Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer. Assim vocês matariam de tristeza esse velho. Esse texto aqui dá a ideia de que eles chegaram ao fundo do poço. Israel acabou. Ele vai morrer de desgosto, de tristeza, porque ele perdeu seus filhos. Mas a grande questão é que o Gênesis está mexendo com a gente e está dizendo, mas Deus tem um plano. Embora as brigas dentro da família, embora o próprio Jacó não tenha esperança, embora os irmãos estejam se sentindo castigados por Deus pelo que fizeram com o irmão, Deus está no controle, Deus tem um plano, Deus vai agir. E aí, então, nós temos de novo uma outra descida ao Egito. Olha só, a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E aí, então, Judá assume a questão. Mas Judá respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Então, Judá coloca o pai contra a parede. Pai, se o Benjamim não for com a gente, não descer com a gente, nós nem veremos o rosto do homem. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. E aí, então, Israel disse-lhes Israel, por que me fizeste este mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Então, a vida deles dependia do Benjamim subir ou descer ao Egito com os irmãos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requerereis, ou requererás. Se eu te não trouxer, não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Quer dizer, ele imaginava que tudo ia se resolver, tudo bem. Aí respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Parece bobo isso aqui, né? Mas olha que interessante. Se a gente voltar aqui para o capítulo 37, e nós olhamos para como os irmãos venderam a José, né? Então, aqui, está aqui. No capítulo 37, 29... não, é um pouquinho antes, 20 depois, tal. Então, olha só, mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talaram de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra. O que os midianitas traziam quando eles compraram José e levaram para o Egito? Então, foram com José para o Egito levando aromatas, bálsamo e mirra. No capítulo 42, o Jacó,
envia exatamente as mesmas coisas. Está aqui, olha só. Está aqui no capítulo 43, perdão. Capítulo 43, né? Tem acaso... Aqui. Então, respondeu Israel, seu pai, né? Levai um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra. Mas, além disso, nozes de pistache, amêndoa e mel. Então, 3 coisas a mais eles levaram para o Egito para poder tentar agradar o José. Então, percebam que esse texto aqui tem tudo a ver com o capítulo 37, com os midianitas que foram levados lá. Então, eles vão para o Egito cheios de presentes, o que seria uma espécie de recompensa a José pelo que eles haviam feito. Só que eles não sabiam que eles estavam levando a José essa recompensa. Então, eles descem, e aí nós temos a segunda viagem ao Egito. Nessa segunda viagem, Judá se responsabiliza por Benjamim. Depois, eles vão e são levados à casa de José para almoçar com ele. Quando eles chegam diante de José, eles se curvam mais uma vez, e olha só, na primeira vez foram 10 irmãos que se curvaram. Qual era o sonho de José? Que os 11 irmãos se curvariam. Então, nós temos agora o Benjamim também se curvando. Quando José vê Benjamim, ele fica maravilhado, e ele pergunta sobre o seu pai, e ao saber que o pai está vivo, ele chora escondido. Ok? E aí, então, eles almoçam juntos, e o José cria um esquema para que eles voltem novamente. Eles pensam que depois de descer, eles são recebidos bem e tal. Então, eles falam, bom, agora está tudo tranquilo e tal. Mas eles imaginam que eles vão voltar para casa, eles vão subir para Canaã. Mas não conseguem subir. Olha só, eles tentam subir na segunda viagem para Canaã, mas não conseguem. Por quê? Na cena A, nos versículos 3 e 5, quando eles partem, eles são alcançados pelo mordomo de José. E aí eles acusam, vocês roubaram meu senhor, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês vão roubar? Vocês são malucos, vocês foram tratados tão bem. E os irmãos dizem, mas não é possível, nós não roubamos nada, nós até trouxemos de volta, nós trouxemos presentes, por que nós iríamos roubar o copo do seu senhor, do José? Eles não sabem que é José, né? Do governador. E aí eles fazem uma coisa terrível, porque eles condenam o outro irmão. Eles dizem, olha, na mão de quem vocês encontrarem o copo, ele pode ser morto. O copo estava na bagagem de Benjamim. E agora? E voltam todos, eles descem mais uma vez ao Egito, só que agora eles descem condenados pelas suas próprias palavras. Isso já aconteceu uma vez com o próprio Jacó. Quando Jacó fugiu de Harã, e o sogro dele veio atrás dele e acusou os irmãos, acusou Jacó de ter roubado os ídolos dele. O Jacó, que não sabia de nada, porque de fato a Raquel havia trazido os ídolos do pai, ele diz, olha, nós não roubamos nada não, mas se vocês encontrarem alguma coisa, vocês podem vasculhar tudo. Se vocês encontrarem esses ídolos com alguém, você pode matar a pessoa que tiver esse ídolo. E com quem que estava o ídolo? Estava com a Raquel. Só que o pai não encontra, porque ela esconde. Mas nesse caso aqui, não. Eles não conseguem, porque, na verdade, naquela ocasião, a Raquel tinha culpa e Jacó não sabia. Nessa ocasião, ninguém tem culpa. É uma estratégia de José. Mas eles se condenam
com a mesma palavra que o pai havia dito. Então, se repete na vida deles a mesma autoincriminação com que o pai havia tratado a sua mulher. Pois bem, quando José, então, no 5º episódio dessa saga, eles descem de novo ao Egito, dessa vez como condenados, é o momento em que José vai se dar a conhecer. Mas isso vai acontecer depois de muita coisa. Porque, primeiro, Judá vai e chega diante de José e diz assim, Senhor, o senhor tem razão, nós fomos pegos aqui pelos nossos pecados. E ele confessa, não que ele matou, que ele foi responsável pela venda do irmão, mas ele demonstra um arrependimento sincero. E ele se oferece para ficar no lugar de Benjamim. O que nós temos aqui é Judá assumindo aqui uma posição vicária. O que é uma posição vicária? É justamente aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele deu a vida por nós. Nós éramos condenados e ele entregou a vida por nós. Por isso, na minha opinião, Judá passa a ser aqui aquela família da qual o Messias virá, porque ele já assume uma função messiânica aqui. Ele está dando a vida pelo seu irmão. E aí, então, diante dessa ação de Judá, José percebe que ele está diante de irmãos que estão demonstrando um arrependimento verdadeiro. E aí, então, ele se revela. Eu sou José. Isso nós vimos na aula passada. Ele se revela e ele entrega e diz, olha, eu sou José. Está vivo o meu pai? E aí, quando ele conversa com os irmãos, Faraó fica sabendo da família de José, manda convidar, manda chamar o pai para que ele venha, e eles descem, eles sobem novamente a Canaã e avisam ao próprio Jacó que o seu filho está vivo. Isso tudo é o que nós já vimos até agora. No capítulo 45, nós temos essa história toda contada e nós estamos aqui. Olha, José dá-se a conhecer, né? Então José, não podendo mais conter-se diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, como é que José interpreta essa questão? Ele foi enviado na frente, para preceder os irmãos e preparar o caminho para os irmãos. José está começando a perceber qual é o plano de Deus. Então, vamos voltar lá para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Esta terra será sua, mas ainda não. De ti farei uma grande nação. Por enquanto, nós estamos com 70 pessoas. Ainda não é uma grande nação. Mas Deus está preparando tudo para que haja essa grande nação. Agora, imagine você, os que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida, ouvindo essas histórias e agora entendendo o que nós estamos fazendo aqui no Egito, por que nós estamos sofrendo no Egito. Porque lá no passado, Deus nos mandou para cá. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá nem colheita nem lavoura. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão. Em ti farei uma grande nação. E para vos preservar a vida por um grande livramento.
Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Então, Deus está no centro dessa história. Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças. Então, note que Deus está providenciando tudo, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também. E aqui é interessante, porque José está amarrando os irmãos. Ele não está deixando com Benjamim ali, Benjamim vai voltar e vai contar a verdade. Então, os irmãos não têm como fugir de contar a verdade. Mas, ao contar a verdade, eles são libertos. E aquela descida deles é como a descida de José. José desce ao Egito para subir por pai de Faraó. Os irmãos descem ao Egito para subir e se tornar donos e habitantes de uma terra boa que vai lhes dar condições de crescer. Com essa história, nós chegamos, né? Então, Faraó ouve falar dos irmãos de José e manda buscar o pai. E aí nós chegamos ao capítulo 46. Olha só. Partiu, pois, Israel, porque o Jacó, ele, quando ouve falar, e ele vê toda aquela comitiva chegando, olha aqui. Está aqui. Né? Despediu aos seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Não fiquem brigando. Então, subiram do Egito. Subiram, notem, subiram e vieram à terra de Canaã. Lembre-se que eu falei, toda vez que sai de Canaã, para qualquer lugar você está descendo. Toda vez que sai de qualquer lugar para Canaã, você está subindo. Depois, na época de Davi, toda vez que você vai de qualquer lugar para Jerusalém, você está subindo, porque Jerusalém é o lugar mais alto, é o lugar mais próximo da presença de Deus. Então, como Canaã é a terra da promessa, é a terra para onde se sobe. Quando você vai para o Egito, você desce. Então, está aqui. José, então subiram do Egito e chegaram a lugar alto, a Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Jacó, nesse ponto aqui, ele talvez ainda não esteja decidido a morar no Egito. Eu vou lá ver meu filho, antes que eu morra. Eu já estou idoso, meu tempo está passando, eu sofri demais na minha vida, eu passei muitos anos de sofrimento, a minha vida não foi boa. É interessante, depois quando ele vai falar com o faraó, ele vai dizer isso. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Porque ele sofreu demais por ter tentado ganhar a bênção de Deus. Agora aqui ele está vendo seus filhos indo embora. E, de repente, de uma hora para outra, ele é avisado de que seus filhos estão vivos. É como se eles tivessem ressuscitado. Aí, ele resolve partir para o Egito, mas antes ele tem que fazer algo. E isso é muito importante. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Ele vai lembrar das promessas
E esse texto é muito importante nessa narrativa, porque mostra que Deus está incentivando e dizendo, não, eu é que fiz tudo isso. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito. Então ele estava com medo de descer ao Egito, por quê? Abraão desceu ao Egito e deu problema. O Egito foi castigado e ele teve que fugir do Egito. Deus não deixou Isaac descer ao Egito. Diz, não desça ao Egito. Então, eu vou fazer o que no Egito? Então ele vai e Deus lhe disse, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Quer dizer, a ida ao Egito faz parte dos meus planos. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. Então, esse texto aqui é a garantia que o povo precisa de que Deus é quem levou o povo para o Egito e que Deus vai subir com o povo novamente, com Moisés. A mão de José fechará os teus olhos. Então, você vai morrer no Egito, mas não se preocupe. Então, se levantou Jacó de Berseba, que era o lugar onde Abraão e Isaque haviam vivido, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. Então, notem, quando eles descem ao Egito, eles descem honrados ao Egito. Eles descem nos carros que o próprio Faraó mandou para buscá-los. Eles são hóspedes de honra no Egito. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. E aí nós vamos ter uma genealogia. Olha só, esse texto aqui vai retomar toda a genealogia. São esses os filhos de Israel. Jacó, seus filhos que vieram para o Egito. Rúben, né, os filhos de Rúben, os filhos de Simeão, e aí vai dar toda a genealogia que é repetida no começo de Êxodo, mostrando que, quando você tem uma genealogia em Gênesis, indica que algo novo vai começar. Então, você tem a genealogia toda de Jacó retomada aqui, ok? E você vai ter todo esse, né? Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66. Mais os 4 que estavam no Egito, os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Ok? Então, aí você vai ter Jacó enviou Judá adiante de si. Então, percebam que, a partir desse momento, vamos lembrar aqui de algumas coisas. O Rúben estava mal com o pai porque se deitou com a sua concubina. Simeão e Levi, que são os 2 outros filhos, eles também desonraram o pai quando eles mataram todos os habitantes lá de Siquém. O próximo na lista é o Judá. E o Judá se reabilitou, porque ele se responsabilizou por Benjamim e ele salvou a vida de Benjamim. Então, Judá passa a ser o líder da família. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-los a Gozém, que é a Gósen, que é a terra. E eles chegaram à terra de Gósen. Então, José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel. Então, você tem Gósen, é a parte alta do Egito, e dentro do Egito era o lugar mais elevado onde se podia estar. Tanto que José agora sobe até seu pai. Então, José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. A Gósen apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo.
Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, que haveria uma separação entre os egípcios e os israelitas, porque para os egípcios, os criadores de gado eram um problema, porque eles haviam brigado com os criadores de gado, com os semitas. Então, respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Acontece que o faraó tinha gado. Então, você vai ter, no capítulo 47, então José veio e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra. Faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Ele reparou o erro de Abraão, porque Abraão, ao descer ao Egito, mentiu, e ao mentir, ele trouxe maldição sobre o Egito. José, que veio na frente, e os seus irmãos que vieram depois, vieram trazer bênção ao Egito. Vieram trazer prosperidade ao Egito. Por isso, Jacó, que agora é Israel, abençoa Faraó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perguntou Jacó a Faraó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai, os seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Nós estamos chegando aqui ao auge da história, quando Jacó resolve vir, né? Aqui, olha só, eles saíram do Egito, quando chegaram a Canaã, foram a casa, disseram: está vivo, ele quase desmaiou, porém, quando encontraram tudo isso, ele disse: já chega, vou subir, vou descer ao Egito. E aí nós temos o último episódio, a cena A: Jacó resolve descer ao Egito, como nós acabamos de ver, ele vai consultar ao Senhor e sacrificar, Deus lhe dá a garantia de que ele vai estar com ele. Então, a presença de Deus vai com Jacó, com Israel, para o Egito. E aí, nós temos o finalzinho aqui, uma genealogia, né? Onde há uma nova história e, olha só, Judá vai guiar a sua família,
José avisa Faraó da sua família. Nos versículos 2 e 6, os irmãos são apresentados. E, por último, Jacó abençoa Faraó como o auge desse momento, dessas subidas e descidas com a família de Israel, todo Israel no Egito, sendo honrado e abençoando o Egito. E aí você tem um cumprimento final das bênçãos. A partir daqui nós vamos terminar a história vai para o desfecho e vai culminar no povo sendo liberto no livro de Êxodo. Então, o que nós temos aqui? No 47, de 11 a 12, o assentamento da família no Egito, como nós acabamos de ver. No 47, de 13 a 26, a condição do resto do povo e da terra do Egito. A conclusão geral é que a família de Israel se estabelece no Egito, e a partir daí você tem a exaltação final de José sobre o Egito, as bênçãos de Jacó, que nós vamos ver nas próximas lições, e a morte de Jacó, a morte de José e a esperança da restauração e da libertação do êxodo no Egito. Pois bem, próxima lição, nós estaremos juntos novamente. Deus te abençoe e que essa lição possa fazer muito bem ao seu coração, na certeza de que Deus está cuidando de todos os caminhos. Podemos passar por altos e baixos, mas com Deus nós estamos sempre na presença daquele que nos eleva, aquele que vai transformar as nossas vidas. Deus te abençoe.